Olá, turma. Estamos de volta hoje para dar continuidade à correção do nosso exercício. Veja bem que na nossa última aula eu parei na questão 3, dei só uma introdução para vocês e a partir da questão 4 em diante eu coloquei assim como se fosse tipo um desafio. Eu dizia assim para vocês que se vocês tivessem curiosidade em responder a questão 4 em diante, vocês teriam toda a autonomia de responder, tá? Inclusive, teve alguns alunos que já me enviaram, tá? E hoje a gente está fazendo a correção. Quem não fez, não tem problema. A gente está fazendo essa correção hoje, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ganhar tempo. Questão 3. O ar atmosférico é uma mistura de gases e o gás oxigênio é um de seus componentes. Veja representações químicas para o gás oxigênio e relacione-as com as sentenças correspondentes. Aí você observa que você tem a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3, tá? Cada um tem um tipo de ligação. Então, fazendo essa correspondência, a imagem 1 é um tipo de ligação, ou seja, de fórmula eletrônica. A imagem 2 é uma fórmula química e a imagem 3 é uma fórmula estrutural, tá? Então, só repetindo, fórmula 1 é uma fórmula eletrônica, fórmula 2, fórmula química e a fórmula 3 é uma fórmula estrutural. Agora, dando prosseguimento ao nosso exercício do número 4, vamos ler delicadamente, que é tipo uma pegadinha aqui. Diz assim: escreva as frases reescreva as frases incorretas corrigindo-as. Letra A. O carbono, que é representado pela letra C, ele tem 4 elétrons em seu último nível de energia. Beleza, e corretíssimo. E o hidrogênio tem 1 elétron em seu último nível de energia. A partir daí, nós vamos ter a fórmula CH4. Atenção para cá. Aí o exercício é assim: é formado por uma ligação iônica. Veja bem que o comando do exercício foi tudo certo. Quando chegou no final, a palavra iônica está errada. Não é uma ligação iônica, é uma ligação covalente. Aí você me pergunta assim, mas como é que eu vou identificar uma ligação iônica de uma covalente? Ou seja, diferenciar a iônica da covalente. A ligação iônica é aquela que tem tendência a doar, a ceder elétrons para um outro átomo, tá? Enquanto que a ligação covalente, ela vai formar-se a partir de compartilhamento de elétrons. Eu tenho um exemplo aqui para você, deixa eu tentar mostrar aqui do lado, no caso do carbono. Olha só, o carbono do nosso exercício. Ele coloca assim, ó, carbono. O carbono é formado por 4 elétrons, certo? Para ele se estabilizar, ele precisa ter 8 elétrons no seu último nível. É aí que entra o compartilhamento dos 4 hidrogênios. Aí você diz assim, mas o hidrogênio não tem só 1 elétron? Tem. Ele vai compartilhar com o carbono. Quando ele compartilha, o carbono passa a ter 8 elétrons no seu último nível. Outro exemplo que eu coloquei para vocês aqui é o caso do nitrogênio. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons no seu último nível, tá? Então, esse aqui tem 5 e esse aqui tem 5. Para ele se estabilizar, eles precisam ter 8 elétrons. Então, o que vai acontecer? Eles vão compartilhar esses 3 elétrons aqui, tá? Então, quando eles compartilham, automaticamente eles passam a ter 8 elétrons no seu nível energético, tá bom? Então, isso é que nós chamamos de ligação covalente, ok? Nas nossas aulas presenciais, nós iremos retomar essas questões de ligações químicas, fazer bastante exercício
para tirarmos as possíveis dúvidas, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, vão anotando aí em sala de aula, ou seja, nas nossas aulas presenciais, nós vamos procurar sanar todas essas dificuldades. Vamos para a próxima questão. B. O item B diz assim: os átomos instáveis tendem a ganhar ou compartilhar elétron no último nível de energia, realizando uma ligação química. Claro que, veja bem, que os átomos instáveis, a tendência deles é essa, é perder ou ganhar elétron, de acordo, por exemplo, quem tem um elétron, 2 elétrons, a tendência deles é ceder esses elétrons, é doar para quem está precisando para se estabilizar, tá bom? Então tá correta essa nossa questão. Letra C. Vamos ver o que diz na letra C. O hélio é um elemento químico considerado estável, pois assim como outros elementos pertencentes à família dos gases nobres, possui 8 elétrons no seu último nível. Tá? Então aí a nossa questão, ela está incorreta. Veja bem, ele diz que deixa eu pegar aqui. O hélio, tá falando do hélio, né? Ele pertence à família dos gases nobres e possui 8 elétrons no seu último nível de energia. Ele não possui 8 elétrons, ele possui 2 elétrons no seu último nível de energia, tá? Então você vai observar que nós estamos falando de gases nobres. Na tabela periódica você vai observar que é a última família e o hélio é o primeiro elemento lá dos gases nobres. Então ele tem somente 2 elétrons no seu último nível, ok? Deixa eu virar aqui a folha do nosso livro para nós darmos continuidade ao nosso exercício, tá? Vamos lá. Ele diz assim: preencha o quadro abaixo inserindo a palavra presente ou ausente de acordo com a presença ou ausência de cada estrutura de uma gramínea, um pinheiro e uma samambaia. Veja bem que aí você está trabalhando 3 vegetais diferentes, tá? A gramínea, o pinheiro e a samambaia. Então vamos lá. Com relação à estrutura da flor, na gramínea é presente, no pinheiro é ausente e na samambaia também é ausente. Quer dizer que ele não tem flor, tá? Fruto é presente nas gramíneas, ausente no pinheiro e na samambaia. Caule, presente tanto na gramínea quanto no pinheiro e na samambaia. Raiz, também presente nos 3 grupos. A semente é presente na gramínea e no pinheiro e é ausente na samambaia, ok? Número 6. Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. Então, de acordo com a leitura aí, você vai verificar que aí está se falando de pintura corporal, muito utilizada pelos indígenas, tá? Vamos ver o que ele diz aí, de acordo com o texto, tá? Preencha o quadro com a letra do fruto correspondente, tá? Então veja bem que aí no texto, para quem tiver essa oportunidade de ler, os índios eles utilizam muito esse fruto para se pintar. Então esse fruto, no caso, é o urucum, a qual tá abordando, tá? Então nós temos a imagem A, o urucu é um fruto seco, e a imagem B é um fruto carnoso. Aqui no caso o genipapo que está se referindo, né, na imagem B. Letra B. Classifica o fruto carnoso da fotografia em drupa ou baga. Justifique a sua resposta. Então aí no caso nós vamos identificar que o fruto carnoso é o genipapo. Então esse fruto ele é do tipo baga. Por que é baga? Porque ele apresenta o endocarpo e o mesocarpo suculentos, tá? E
no caso o epicarpo bem fininho, tá bom? Então aqui foi a correção do nosso exercício, eu espero que vocês tenham acompanhado, tá? Assim a gente encerra o nosso módulo 2, mas eu ressalto novamente que na sala de aula nós vamos selecionar aqueles conteúdos que mais vocês tiverem dificuldade para nós podermos abordar nas nossas aulas presenciais, ok?